Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se alguém deve se gloriar em alguma coisa, que seja nisto, na cruz de Cristo, né? Nela nós nos gloriamos e nós vamos cantar o hino 107 ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca e salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça e amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, quero abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Louvamos a Deus pelo privilégio de podermos ser beneficiários desta obra de graça que nos alcançou. Vamos refletir acerca da palavra do Senhor aos nossos corações. Gênesis capítulo de número 15, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amados irmãos, Abraão, assim como todos nós que cremos
em o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos considerarmos-nos como peregrinos, como estrangeiros sobre a face da terra. Sabemos que esta pátria a qual habitamos não é a nossa verdadeira pátria. Estamos peregrinando aqui, mas a nossa verdadeira pátria é a pátria celestial. É por isso que mesmo os patriarcas, aqueles que são colocados na carta aos Hebreus, em seu capítulo 11, como sendo os heróis da fé, não receberam nesta terra a promessa. Mas segundo a própria carta aos Hebreus nos ensina, eles não morreram frustrados, eles morreram crendo e esperando pela verdadeira pátria, a pátria celestial, aquela cujo arquiteto e o fundamento é o Senhor da glória. E quando nós olhamos a peregrinação de Abraão de uma forma um pouco mais específica, nós aprendemos, amados, que ele é chamado para sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e ir em direção, então, à terra a qual o Senhor haveria de lhe apontar. E esta terra a qual o Senhor haveria de lhe dar seria uma terra que ele deveria buscar pela fé nessa promessa. E para que ele possa, então, conquistar essa terra em conformidade com o que nos diz o livro de Gênesis no seu capítulo 12, ele precisa romper com a cultura com a qual ele estava envolvido, ele precisa romper com a sua terra natal, ele precisa romper com a sua família, enfim, ele precisa romper com todo o seu passado para enxergar diante de si uma nova perspectiva. E no capítulo de número 15, o Senhor então vem confirmar esta promessa que havia feito no capítulo 12 e vem trazer ânimo ao coração de Abraão, porque a peregrinação a qual ele estava empreendendo, obviamente, haveria de impor sobre ele muitas situações que infligiria medo. E em não poucos momentos, Abraão esteve em dificuldade, se viu fragilizado, retrocedeu em alguns momentos em sua posição, mas o Senhor foi trabalhando a sua vida. E neste texto, que é então a base para a nossa breve reflexão, o Senhor vem confirmar a sua aliança, dizendo em primeiro lugar que Abraão não deveria temer os desafios pelos quais ele haveria de enfrentar. Não porque Abraão estava devidamente capacitado para fazê-lo. Não porque Abraão tinha por si mesmo todas as condições, amados irmãos, de romper barreiras, de enfrentar desafios e de superá-los por si mesmo. Não. Simplesmente Abraão deveria estar colocando o seu coração e descansando na promessa que lhe fora feita, porque o próprio Senhor é quem haveria de dar êxito à sua jornada. Então Deus se coloca aqui no texto dizendo em primeiro lugar que ele não deveria temer, porque ele haveria de ser o seu escudo. Ele haveria de ser aquele, amados irmãos, que protegeria, que guardaria, que cuidaria da vida de Abraão durante toda a jornada. A verdade, amados irmãos, que Abraão deveria caminhar a cada passo de sua peregrinação firmemente na convicção de que o Senhor, que o havia chamado a um relacionamento para consigo, haveria de prover em sua vida todas as coisas necessárias concernentes a este relacionamento. E essa verdade não é diferente com cada um de nós. Vivemos em tempos de insegurança em que as pessoas estão, muitas delas, tomadas pelo medo.
Mas a verdade é que o mesmo Deus que nos chamou eficazmente tem trabalhado eficientemente para completar a obra a qual Ele começou em nós e para nos conduzir à nossa pátria celestial. A nossa segurança não deve estar balizada na nossa capacidade de resistência, mas no fato de que o Senhor é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso não haveremos de temer. Assim como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento no celeiro, devemos todavia nos alegrar no Deus da nossa salvação. Assim como diz o salmista, que andemos no vale da sombra da morte, não deveremos temer, porque o bordão, o cajado do Senhor nos consola. O Senhor está, amados irmãos, conduzindo a nossa vida. O Senhor está, de fato, à frente da nossa jornada. É para o céu que nós estamos marchando, e ainda que sejamos frágeis, e ainda que sejamos pó, e ainda que sejamos vulneráveis, sabemos que aquele que nos guarda não dormita. E quando nós sabemos que Ele nos guarda, estamos falando acerca da segurança eterna. Estamos falando da provisão de Deus, não apenas para que a nossa subsistência terrena seja mantida, mas também para que a obra da redenção seja completa na nossa vida. E é nesse sentido que Deus então vai se apresentar como sendo não apenas o escudo, mas aquele cujo galardão será dado a Abraão. E este galardão está diretamente, amados irmãos, implicado na descendência, a qual era um dos aspectos que mais incomodava o coração de Abraão. Pois toda a provisão que ele pudesse receber em termos materiais parecia não fazer muito sentido. Ele coloca isso de forma aberta nos versículos 2 e 3, tendo em vista que ele já estava avançado em anos, a sua esposa era estéril e ele não tinha expectativa de gerar filhos. E então ele entende que o seu servo Eliezer haveria de ser aquele que herdaria toda a posse que o Senhor poderia lhe dar. E então o Senhor introduz ou traz ao coração de Abraão a promessa de que aquele que haveria de ser gerado dele seria o herdeiro. E a promessa de Isaque, amados irmãos, é feita neste texto, como sendo aquele por meio de quem, ou através de quem, a descendência de Abraão não apenas seria como as estrelas do céu, seria uma descendência inumerável, como haveria de concluir o plano de Deus mediante o qual o verdadeiro descendente de Abraão, que seria a bênção para todos os povos, viria a saber Jesus Cristo de Nazaré. E quando o versículo 6 conclui que Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a sua justiça, nós aprendemos então, amados irmãos, que apesar de sua própria incapacidade de gerar um filho, Abraão confiou em Deus, confiou na sua promessa, confiou de que, a despeito das circunstâncias que estavam diante dele, aquele que fez a promessa era fiel para cumpri-la. E quando nós abrimos a Sagrada Escritura no capítulo 8, versículo 56 de João, nós aprendemos lá com a interpretação do apóstolo de que Abraão creu nesta promessa e em meio a esta promessa ele olhou para Cristo e em Cristo ele recebeu a sua justificação.
ou seja, o Senhor como reto juiz, não imputou a Abraão seus próprios pecados. Antes, deu-lhe o veredito de justificação, porque ele conseguiu enxergar no descendente prometido aquele que haveria de vir para abençoar todos os povos por meio da sua própria descendência. Amados irmãos, nós sabemos que a nossa própria salvação, ela não está balizada em nossa capacidade de escolha ou em nossa capacidade de frutificar ou oferecer a Deus algo que nos referende ao céu. Nós não somos salvos por aquilo que nós produzimos. Em meio à nossa peregrinação, nós não alcançamos a salvação porque batemos algum tipo de meta. A salvação, a causa eficiente da nossa salvação, é a livre graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nem mesmo a fé é a causa eficiente da nossa salvação. A fé é a causa instrumental da nossa salvação, porque é pela fé que nós nos apropriamos daquilo que Deus está nos concedendo de graça por meio do Evangelho. E uma vez em Cristo, enxertados nele, nós produzimos muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Quando o Espírito do Senhor em nós habita, nós então frutificamos a 100 por 1, porque nele nós somos recriados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios capítulo de número 2, verso 10. Estamos peregrinando. Para o céu nós estamos indo. E enquanto caminhamos para o céu, haveremos de enfrentar muitas situações como as deste momento, que vão impor medo sobre nós, que vão tentar nos fazer retroceder, mas que em nome de Jesus nós possamos entender que em nossa peregrinação já somos mais do que vitoriosos, porque o Senhor venceu por nós, a sua justiça foi imputada a nós, e ele recebeu sobre si a maldição que estava destinada a nós por causa dos nossos pecados. Que Deus possa nos fazer enxergar além das circunstâncias, que possamos olhar para a promessa e que desejemos mais o céu do que qualquer outra coisa. Muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão inclusive desesperadas, porque a única coisa que elas têm é esta vida passageira, que agora de uma forma muito patente está na iminência de terminar. Que não seja essa a nossa esperança, porque nós sabemos que a nossa vida não se restringe aos breves momentos que passamos pela face da terra. Não somos como os demais que não têm esperança, amados irmãos. Se os nossos dias fossem apenas estes, seríamos infelizes. Poderíamos nos juntar aos ímpios e dizer: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas nós não somos dessa pátria. A nossa pátria é a pátria celestial. O nosso coração precisa estar no céu, porque é para lá que nós estamos indo. Não se turbe o vosso coração, amado irmão. Se você está em Cristo Jesus, este vírus não pode fazer nada com você, além de te promover ao céu. E se ele fizer isso, comigo ou contigo, será o sumo bem, porque o viver é Cristo, e em Cristo o morrer é lucro. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e te dê da sua paz.